certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Amém. Vejamos que no texto que nós acabamos de ler no versículo 3, vai dizer que mais o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, Deus diz uma coisa e a serpente vai lá e diz que o que Deus diz não é verdade. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra aqui, ela me chama muita atenção, porque nós estamos vivendo um período onde nós vamos observar aqui, Marcos, que há uma ordem direta de Deus. Há uma ordem direta de Deus. E essa ordem direta de Deus parte para um homem por nome de Adão. Aonde Deus está dizendo assim para ele: ó, de todas as árvores que tem neste território aqui, de todas as árvores que tem neste paraíso, todas essas árvores aí, nenhuma delas está impedida, ou nenhuma delas há uma restrição para você comer. Vocês podem comer à vontade de todos esses frutos. Agora, não toca nesse fruto aqui não, nesta árvore que está no meio do jardim. Você pode tocar até na árvore da vida, porque é necessário para você ter uma vida eterna. Coma da árvore da vida, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, não toca nessa árvore, porque no dia que você tocar, certamente você vai morrer. Só que não adianta a gente querer olhar para Deus e dizer assim: Adão fez uma besteira dessa, Eva fez uma besteira dessa, quando na verdade a Bíblia diz lá em Jeremias: de que se questione, queixe-se dos seus próprios pecados, nós repetiríamos os mesmos erros de Adão e Eva, porque a gente continua nos mesmos pecados, na mesma desobediência à voz de Deus. Eu quero somente fazer uma alerta para a igreja aqui. Tem momento que a gente não diz não para algumas coisas. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de haver um conflito, haver uma discordância, haver uma luta. Não é isso? Porque quando você diz não para algo, você vai ter um conflito, não vai? Você vai ter uma discordância. Dizer não para uma autoridade, Marcos, hoje é você desobedecer autoridades. Só que quando essas autoridades querem ultrapassar a lei de Deus, a ordem de Deus, aí como é que fica? Autoridades do Antigo Testamento para você, no Antigo Testamento e no Novo. Chegaram para Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram para eles assim: adora o Deus, essa estátua de ouro aqui que o rei mandou fazer, derreteu o ouro aí e mandou fazer o olhinho e trabalhar nela. Adora essa imagem aqui. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha ardente 7 vezes mais. E ele diz: a lei de Deus diz que é para não me trabalhar diante do homem. A lei de Deus diz que é para eu não me trabalhar diante de homens, diante de estátua, eu não posso fazer pedido a outro Deus, eu não posso me curvar. Todo mundo se prova diante da tocada do meio, todo mundo se prova, e os 3 homens estavam lá de pé. Disseram: ele está descumprindo a tua ordem de rei. O rei vai lá e disse: vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se você não se drogar, você vai ser lançado dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. E eu quero ver qual Deus vai livrar vocês. O interessante é que diante da situação, eles não diziam assim:
livrar. Mas ele diz assim: se Deus tem o poder de livrar tanto da fornalha como também da tua mão, se Deus quiser livrar, Deus. Se Ele não quiser livrar, continua sendo Deus. Mas tu não terás o prazer de viver prostrado diante da escada. Não se trabalham. Foram jogados fora. Mas quando olharam e disseram: jogamos 3, foi! E porque eu estou vendo 4 passeando dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque eles desobedeceram, obedecendo a voz de Deus, que é um princípio, e Deus não quebra princípio. Porque é alguém que Ele ama, não é porque é alguém que Ele tem um carinho, não é porque é alguém que Ele tem um apreço, não é porque é alguém que Ele chamou. Deus não vai quebrar princípio para ninguém. Para ninguém. Alguém compreende o que Deus está falando aqui? Deus não vai quebrar princípios, Marquinhos. Ou a gente se guarda nos princípios de Deus, ou então não tem porta aberta no céu para nós. Não se provaram, lançamento da fornalha, Deus livrou, nem o fio de cabelo deles foi tocado, a roupa deles não se queima. Sabe por quê? Porque eles estavam em obediência à voz de Deus. Eles não estavam em desobediência ao rei, eles estavam em desobediência a uma ordem ilegal que o rei estava querendo propor para ele. A rainha Esther, antes de ela subir ao trono, havia uma rainha chamada Vasti no trono do reinado de Assuero. Princípios não se negociam. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Princípios não se negociam. Alguém aqui sabe o que é princípio? Alguém aqui sabe o que é princípio? Alguém aqui sabe o que é princípio? Começo. Deus estabelece algo no início, é um princípio de Deus. Para chegar no final, tem que seguir esse princípio. Com Deus não é o final, para depois ele negociar o começo. Não, primeiro ele negocia no começo, para depois você chegar até o final. Nós vamos observar aqui que o rei Assuero, ele faz uma festa, um banquete. Sabe o que ele faz? Ele dá uma ordem para trazer a sua rainha, a rainha Vasti. E a ordem dele é: manda a Vasti vir aqui. Já estava, e o texto vai dizer para nós, quem lê Bíblia sabe o que eu estou dizendo. O rei Assuero já estava para lá de Bagdá. Alguém sabe o que é isso? O nosso povo dele sabe o que é para lá de Bagdá? Não sabe o que é para lá de Bagdá? Já estava para lá das contas, já estava embriagado. Ele estava tão bêbado que ele disse: eu vou ter que mostrar a beleza da minha esposa para os meus convidados. E mandou chamar ela para apresentar, para se mostrar a sua esposa. E quando mandou chamar a rainha, ele disse: eu vou mostrar a beleza dela para os meus súditos, vou mostrar a beleza dela para os meus convidados, para os príncipes, para os reis. E quando ele manda chamar ela, e ela sabia que ele já estava embriagado, sabia que ele queria fazer isso para se exibir, sabe qual é a resposta dela? Diga a ele que eu não vou. O rei Assuero tomou isso aí como uma desobediência. Mas observa para quem tem princípio ali. Quem não tem princípio iria, Marquinhos, mostrar seu corpo para os outros homens.
aliança, quebrar princípios, quebrar alianças, romper aliança, romper comunhão. Ela não aceitou, perdeu o trono, mas não aceitou. Ela não negociou princípios, ela não negociou valores. Ela olhou e disse: eu posso não ser de Israel, porque esses princípios, esses valores é de Israel. Não é, meu amigo? De não estar exibindo o corpo a outros homens, principalmente que não fosse seu marido. Não é de Israel. Ela não era judia, era uma mulher que não tinha ambiente pagão, mas mesmo assim, ela disse: mas a minha moralidade, o meu caráter não vai ser corrompido por alguém negado. Eu não vou me deixar passar por esse vexame. Ela poderia muito bem ir e dizer assim: depois eu resolvo com ele, depois eu acerto, depois eu casar com ele, a gente coloca tudo nos fundos depois de casar. Ele vai dizer: tu me conheceu assim? Tu não já sabia que eu era assim? É hoje os casamentos, a mulher faz os casamentos hoje em dia em boates. O cara é novinho, a menina novinha, aí vai pra boate, mas eu conheci amor. Aí chega lá, de repente ele começa a namorar. Quando eu ganhei minha vida, o cara vou pra balada hoje, ele vai não, porque nós temos um filho pra criar, nós temos família. Ele vai ter que conhecer alguém. Não adianta depois chorar, não adianta depois pernear. São princípios e valores. Começo. Não se negocia princípios e valores depois que dá as coisas andando, não. Princípios e valores é negociado de início. É você olhar e dizer assim: eu não aceito você andar sendo igual para outras pessoas desejar. Princípios e valores inicial. Depois não adianta querer negociar isso. Depois não adianta a pessoa querer colocar, vamos ajeitar aqui, vamos organizar. Aí você vai querer conversar, a pessoa, quando você for lá para a chunileira, aí diz: eu não estou falando não. Sobre isso eu não quero falar não. Aí ele desacordo, a aliança se rompe, a aliança se quebra, porque você não quer negociar princípios. Uma mulher pagando, dando lição de moral. Uma mulher pagando. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Deus começa dizendo para Adão o seguinte: para Adão, de todo fruto você pode comer, meu filho. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer algo para você aqui. Porque eu já fiz esse questionamento quando eu vivia no mundo. Quando eu falo viver no mundo, você entende o que eu estou falando. Quando eu vivia fazendo as coisas erradas, sem conhecimento do Evangelho, eu me perguntava: olha para cá, escuta para cá, olha para cá. Eu perguntava assim para Deus: se Deus é um Deus tão bom, por que tanta gente passa fome? Alguém já perguntou isso para Deus? Nem estou falando que você conversar com alguém, quando você conversar com Deus. Porque eu sei que você fala com Deus, você conversa com Deus quando você está falando sozinho. Ali você começa a conversar com Deus e assim: Deus, eu queria saber se o Senhor é um Deus tão bom, por que tanta gente está passando fome? Porque tem pessoas que vivem, que não têm teto para morar. Porque tem pessoas que não têm mais, outras têm menos. O Senhor não é um Deus tão bom? Quando Deus colocou em mesa princípios para ser negociado, foi quebrado. Princípio foi o quê? Qual foi o princípio? Coma de todo fruto, hein, Maria? Está lá na mesa. Bora, meu filho, coma de todo fruto. O homem não tinha fome. Alguém me compreende nessa noite? Estou com fome. Pega qualquer árvore e come. Você já sabe plantar. Ou tu plantava na moeda? Quem que plantava na moeda? Quem? Me mostra onde essa Bíblia aí. Alguém plantando lá. Chegava lá, estou com fome, irmã. Menina, chegava e pegava um fruto e comia. Ficava satisfeito. Não adoecia, porque ainda se tivesse a probabilidade de adoecer, só ia pegar da folha, do fruto da árvore da vida. Era comer, Marquinhos. Se tinha fome, não tinha fome, não tinha necessidade.
não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque depois que comer dela, certamente morrereis. Sabe o que é que o homem faz? Deus havia dado a mulher o homem, agora a mulher vai dar Eva. A serpente chega e diz assim para Eva: ô Eva, Deus disse que não é para comer nada aí, né, Eva? Porque o diabo cedo começa logo ganhando sua confiança. Vai ganhando confiança, vai chegando pelas beiradas, né, Marquinhos? Vai ganhando confiança. Ei, Deus disse que não é para você comer nada, rapaz. Como que pode? Deus disse para que vocês comerem tudo. Aí a mulher vai dizer assim para a serpente: não, Deus não proibiu a gente de não comer tudo. Deus só disse que a gente não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, certamente nós morreremos. Deus disse. Aí sabe o que a serpente vai dizer? Não, rapaz, é isso. Esse Deus é muito, sabe? Esse Deus é muito rígido. Esse Deus é muito cheio de legalismo, cheio de machista, esse Deus, né? Esse Deus é um Deus que quer colocar regra em vocês. Vocês não vão morrer se comer esse fruto, não. É porque Deus sabe que se vocês comerem esse fruto aí, vocês vão ficar igual a ele. O diabo sabe que ele caiu lá do céu. Sabe como é que ele cai? Porque ele diz assim: eu subirei e acima de Deus eu farei o trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aí quando ele diz isso, eu digo: cai, Satanás. E Satanás cai. Como é a menina serpente, o antigo dragão, ele arrasta na sua cauda e sapata os anjos. Por quê? Porque Satanás era assim. Tem texto na Bíblia que diz que ele andava sobre pedra esfogueada. E nele foi criado pífaro, tamborim e instrumentos musicais. Então é assim: ele andava em pedra esfogueada e dele saiu o louvor de adoração. Pisava na pedra esfogueada e dele saiu o louvor de adoração. Era tão belo que seduziu a terça parte dos anjos que olhavam para dizer assim: esse aí é o meu maestro, esse aí é a minha liderança. Teve deles que olhou assim e disse assim: eu prefiro estar com ele do que com esse Deus. E tão belo que ele era, ele com a sua cauda arrasta a terça parte dos anjos. E quando cai, agora nós vamos observar, ele vai chegar para a mulher. O que é que ele queria ser, Marquinhos? Semelhante ao Altíssimo. Falei o trono acima de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Deus, quando vem, ele disse que o homem seja a minha imagem e semelhança. Deus já disse, imagem e semelhança, mas de forma natural. Só que o diabo quer que o homem continue sendo. O homem quer o princípio e continue sendo imagem de Deus. O que é que o diabo diz? Se tu comer desobedecendo, tu serás como Deus. Peraí, igual a Deus quebrando o princípio, irmão. Deus fez o ser humano para ser semelhante a Deus, sem quebrar princípios. Mas o diabo está dizendo: não, você não vai morrer como Deus disse. E outra, você vai ser semelhante ao Deus se você quebrar esse princípio aí. Você vai ser igual a ele. Quantas pessoas estão enganadas com isso? Negociando princípios de Deus. Porque Satanás já soprou no seu ouvido: pastor, quando? Até por doutrinas de demônio, que a Bíblia fala. Pessoas que chegaram pregando para você palavras tão bonitas que você disse: é Deus purinho, esse aí é Deus. Agora aquele pastor miserável que pregou que se eu não obedecer eu vou para o inferno. Não, ali não. Ou não é assim? Ou não é assim? Hoje em dia ninguém quer obedecer, irmãos. Pode observar, tudo que é proibido ele quer. Tudo que é proibido ele quer. E a árvore que Deus proibiu, a mulher olhou, quando olhou, disse que a árvore era, e o fruto era agradável aos seus olhos. Por que é proibido? Salvação é de graça. Vem, bebe de água, ingresso na água de Deus. E droga, paga. Balada, paga. O ser humano prefere pagar do que ter a salvação de graça. Porque, como o Marquinhos disse aqui, eu estou tentando fugir do culto, Marquinhos trouxe aqui e disse: para ter Jesus como Senhor, a gente tem que obedecer regras. Tem que obedecer princípios que Ele quer que a gente obedeça. Aí a gente diz assim: não, quem serve a Deus vai comer o melhor dessa terra. Aí tem gente que fica dizendo: mas porque eu não estou comendo ainda. Nem obedeceu, obedece, quer comer o melhor da terra. O que o texto diz? Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedeceres
gente serve a um Deus de princípios, irmãos. Quando você começa a seguir esses princípios que Deus te impõe, onde Ele quer te abençoar, o diabo só está atrasando com as conversinhas dele. Continua quebrando princípios, vai dar certo. E você vai quebrando princípios, daqui a pouco está atolado. Uma bola de neve dentro dela, rolando. E se Deus não intervir com a sua misericórdia, você não para. Você está indo direto para o precipício, achando que tudo está indo bem, achando que tudo está indo de maravilha. Ou seja, Deus não vai negociar princípios. Davi era o quê? Homem segundo o coração de Deus. E quando pecou, Deus disse: a minha espada vai ficar gravada na sua casa. Deus negociou o princípio. Salmo 51, Davi caiu de joelho no Salmo 51. Porque antes de Davi saber com ele, e alguém aponta para ele lá e diz assim para ele: ó, veio viajando que fez isso e aquilo, e matou a ovelha do homem pobre. Aí Davi se enfurece, porque quando a gente pensa que o culto, a palavra do culto, é para alguém que ficou em casa, a gente digno de morte é o miserável que está. Mas quando a gente ouve o dedão apontando para nós e dizendo: este homem é você, Davi, aí ele vai cair postado, e agora não diz assim: é digno de morte. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando é com os outros, merece a morte. Quando é comigo, perdão, Deus me perdoa, tem misericórdia. Ou não é assim que a gente age? Ou não é assim que a gente tem praticado as nossas ações com Deus? Ou não é assim que a gente tenta negociar os princípios de Deus, achando que Deus vai negociar princípios? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E Davi não está falando do pecado original de Adão. Davi está dizendo: eu sou filho de uma mulher que não é esposa do meu pai, e meu pai traiu uma mulher com outra mulher, e eu nasci. É totalmente genética, é totalmente diferente dos meus irmãos. Eu sou pequeno, meu irmão é alto. Eu tenho um rosto totalmente cheio de. Dizem historiadores que ele é cheio de sardas, né, Marquinhos? Alguns historiadores falam que ele era com umas sardas no rosto. Mas a Bíblia diz que ele era sisudo em palavras. Aí nós vamos observar que Davi, a genética dele é totalmente diferente dos irmãos, porque era filho do adultério. Mas mesmo assim, ele vai pedir misericórdia e depois apontar e diz assim: digno de morte esse homem. Ou seja, por que com o outro tem que morrer? E quando é comigo, Deus tem que ter misericórdia? É porque eu sou segundo o coração de Deus. Comigo Deus tem que ter misericórdia. E com o próximo? A gente olha para o drogado lá fora e diz: esse filho está roubando de novo, merece morrer, merece ser colocado no foguete, tocar no fogo vivo. E tem uma mãe chorando, dizendo: Jesus, liberta meu filho, salva meu filho. Mas só sai da dor e o pedido de misericórdia dele está passando por ela. É verdade, Jesus. Eu estava cansado, vivendo na glória que eu vivia, Marquinhos. Estava cansado de ligar a televisão, meu filho estava lá, os caras roubando, fazendo tudo que não prestava. E eu, na mesma situação, julgando os camaradas. Por isso que a Bíblia diz: ó, não julgueis para não ser julgado. Aí você vem dizer: ah, Deus disse que não é para ninguém julgar ninguém. Aonde? Aonde? A Bíblia também diz assim: julgai, mas segundo a regra da justiça. Agora, quando a Bíblia está dizendo lá no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para não ser julgado, porque com a medida com que medis serás medido, com a medida com que julgar será julgado. Davi, quando ele deu a medida, esse homem aí deve restituir 4 vezes mais do que roubou, e isso e aquilo. Quando ele dá a sentença, aí Natan diz assim para ele: essa sentença que eu deu agora vem com sometido. 4 filhos dele morreram. 4. Com a medida que ele mediu, ele foi medido. E a sentença que ele deu para ele mesmo. Porque quando ele pensou que era quando ele pensou que era com alguém, que Natan falava dele, mas não se referiu ele falando em uma parábola, falando em alusão a alguém que estava do outro lado. Aí quando ele pensou que era com alguém, mas ele disse: digno de morte. Por isso que a Bíblia diz: cuidado, quando você for pegar alguém, quando você for julgar. Quando você julgar, você vai julgar: digno de morte este homem. O que ele roubou, ele tem que restituir 4 vezes mais. E este roubo aqui foi a morte de Urias, que ele foi matado. Ele deve restituir 4 vezes mais. Quando ele dá essa sentença, a sentença vem sobre ele. A sentença que ele deu foi para ele mesmo. Muitas das vezes a gente está julgando alguém, a sentença que a gente está dando para nós mesmos. Deus olha e diz assim: você está dando a sua própria sentença. Viu? Quando você se Davi soubesse que era com ele, ele tem essa sentença? Tinha?
misericórdia de mim. Aí Deus diz: ei, vou ter misericórdia de você, perdoe seus pecados, porém a espada virada ficará gravada na sua casa. E ele perde 4 filhos, como ele assim havia dado em juízo. Quer continuar julgando as pessoas? Quer continuar medindo as pessoas? Quer? Pode continuar. Quem sou eu para dizer a você que você não pode, né, Marinho? Se você não quer obedecer a Deus, que dirá eu, não é o pastor? Falho como você, propenso ao erro como você, que não consegue passar 2 dias acordado, já está trabalhando. Eu quero ver alguém conseguir ficar diante de Deus, aquele que não dorme, que não tosse candeia, que os olhos dele é como sete olhos com chamas de fogo, contempla os bons e os maus. Deus não vai negociar com o princípio, é porque Davi, o meu ungido, Davi é o meu que eu escolhi. Peguei nada das ovelhas, das malhadas das ovelhas. Porque ele errou, Davi. Vai ter consequência, viu? Eu lhe amo, mas a consequência você vai ter. Porque senão minha palavra é vergonha. Tem pessoas que estão achando que Deus está olhando para você, aí está entrando nas pregações dos pregadores que pregaram em Gíria, olha missionário, dizendo para você assim: você é o xodózinho de Deus. Aí você vai dizer assim: se eu sou xodózinho de Deus, sou melhor que fulano. Eu posso fazer fulano? Não, porque se fulano fizer, o negócio quebra. Irmão, quando eu olho para isso, eu entendo o apoio. Fulano errou, pegou, fez tudo que não presta. Nada aconteceu. Se eu fizer, negócio prova, Marcos. Alguém compreende que você está achando que Deus vai negociar princípio porque por causa do teu testemunho, porque Deus te escolheu, porque Deus fez na tua vida? Não. Nós temos que estar enquadrados nos princípios dele. Quer viver novidade de vida, você tem que estar enquadrado nos princípios dele. Pode até você ter algumas vitórias por aí, vai acontecer. Oxi, o ele tem um serrador não tem? Mas é caminhando, é igual aqueles 10 leprosos. Foram tudo curado. Mas só quem recebeu a salvação foi quem voltou para agradecer. Ouviu Jesus dizer para ele assim: cadê o 9 era 10? Só um voltou? Vai. Os outros ouviram ele dizer assim: se apresenta ao sacerdote, mas somente um ouviu dizer assim: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Não adianta querer receber milagre, mas aqui falando isso aqui hoje, eu estou tentando dirigir o culto. A palavra é tão profética de Deus, não é o que eu estou inventando, não. É Deus falando, porque Deus falou na boca de Marcos aqui hoje também, isso aqui. Tem gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Vieram dizer que faz um milagre. Quando Jesus fez, foram embora, se apresentaram ao sacerdote, foram curados, viram que estava curado. Aí eu disse: vamos voltar lá para agradecer. Ele disse: não perder tempo. Eu disse: vocês vão e eu volto. Vou agradecer a Jesus. Receber milagre, eu não quero receber milagre se eu perder a salvação, não quero. Eu não sei se para você tudo está bom como Deus fez, que vale desfrutar dos prazeres dessa vida. Eu não sei para você se assim está bom. Para mim não. Para mim não. Isso aqui eu falo de forma individual, aqui para mim não está bom. Eu receber milagre, para mim não está bom. Para mim não está bom. Eu estar em uma saúde perfeita, em 100%, sem nenhuma debilidade, sem nenhuma fraqueza. Para mim não está bom. Se naquele dia eu vou ouvir abertamente a dizer a parte de mim que eu não te conheço, para mim não está bom. Tem pessoas que preferem receber cura, receber bens materiais, receber fortuna, riqueza. Aí vai assim: eu estou desfrutando o melhor dessa terra. Para mim não é bom demais. Para mim não importa o que vem depois, porque depois que morreu acabou. Tem gente dizendo isso? Não tem. Eu tenho uma certeza. Eu tenho a certeza. Como é que eu tenho a certeza? Porque essa palavra aqui, ela me ilumina isso. Eu tenho uma certeza que o nosso Senhor, aquele a qual nós galgamos, aquele a qual nós buscamos nessa noite, aquele a qual nós deixamos afazeres para estar aqui hoje, não se esforçando, com dificuldade, mas está aqui. Eu tenho uma certeza
certeza que Ele está voltando a qualquer momento. Ele vai arraiar nas nuvens para buscar aqueles que Ele escolheu para viver uma vida de renúncia. Glória a Deus. Por mais fraco que você esteja, por mais fraco que você esteja, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E eu sei que essa palavra não agrada muita gente, não. Nem Jesus pregou para agradar ninguém. É verdade. O ministério de Jesus, quando ele pregou, o pessoal foi tudo embora, deixou ele sozinho com 12 que ele escolheu. Ele só ficou porque ele escolheu mesmo, porque é tudo farinha que não sabe. Deixa aí com ele, vamos embora. Aí ele olhou por 12, e aí o negócio chegou ainda. Vocês querem ir também com eles? Podem ir, quer? Para onde iremos nós? Somente essa palavra da vida eterna. Uma palavra que agrada, é uma palavra que traz vida. Glória a Deus. Deus é ruim porque quando o homem peca, o homem desobedece pelo princípio que Deus faz. Tira o homem do jardim, não é assim, Marquinhos. Tira o homem do jardim, tira a mulher do jardim, coloca para fora do jardim, expulsa literalmente, sem querer saber se você vai entender, sem querer saber se você não vai entender. Literalmente ele diz assim: para fora do Éden, vai, para fora, bora. Quando bota para fora, ele coloca 2 querubins na porta, com espada de banhada de fogo na mão. Aqui ninguém entra. Se acertar o caminho daqui, pode ter certeza, a espada corta. Para que ninguém consiga acertar o caminho, porque tem princípio para estar ali dentro. Glória a Deus. Quebraram. E sabe como é que o homem queria viver lá dentro? No pecado. Já falei várias vezes, repito novamente. Já imaginou um Hitler eterno? Aleluia. Você já imaginou a pessoa que faz as maiores perversidades nessa vida? Essa pessoa nunca morrer. Deus é tão bom que para poupar o homem disso, ele faz o bom, tem que colocar para fora. Vai, ele não fica não. Eu traço um plano de salvação, eu traço um plano de restauração, mas do jeito que está não fica, vai para fora, pecado aqui não. Glória a Deus. E quando bota para fora, aí você vai dizer assim: como é que Deus faz um negócio desse com seus filhos? E aí, meu amigo? Colocou para fora do jardim, colocou um anjo lá, 2 querubins com a espada na mão, dizendo aqui: não enganou, o jeito que está não. Para entrar aqui tem que passar pelos princípios. Se não for o princípio, o fogo queima, a espada corta. Glória a Deus. Ladrão da cruz, viveu a vida toda fazendo coisa errada. Quando está na cruz, olhou para Jesus do lado esquerdo e disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te aqui a nós também. Não reconhecendo Jesus do lado direito, o ladrão que está aqui, que viveu a vida toda errando, olhou e disse: Senhor, ei, tu que está aí, nós estamos aqui porque merecemos. Reconhecendo que era pecador indigno, que era miserável, que viveu praticando erro. Estamos aqui porque merecemos. Mas este homem nada fez, ele é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entras no meu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, mas tem querubins lá, mas por esse princípio ele entra e os querubins não impedem. Porque ele não está passando por meio de janela, ele não está passando porque mergulhou em um rio e saiu do outro lado, lá no jardim do Éden, não. Ele pegou o princípio. Qual é o princípio? A porta, Jesus Cristo, estava aberta para os que crerem nele, para os que se arrependeram. Glória a Deus. Finalizo aqui. No tempo de Isaías e de Uzias, mas ele, na época, no ano em que morreu Uzias, Isaías, sobrinho de Uzias, ele estava a profetizar. O interessante é que Isaías, irmã, esqueci teu nome? Sim, no tempo de Isaías profetizava com a língua podre, com a boca cheia de pecado. Não é isso, irmão? Que é que Isaías diz: quando se depara com o tempo,
E a presença de Deus dentro do templo. Glória a Jesus. Ele diz assim: eis que eu estou perecendo, porque eu vi o Senhor, o Rei da Glória, e eu habito no meio de um povo de puros lábios, e eu sou um homem de impuros lábios. Sabe o que está aí dizendo? Isso ele está dizendo no capítulo 6. Mas ele no capítulo 1 está profetizando quando o povo, capítulo 2 está profetizando quando o povo, e a profecia dele era assim: ai do bêbado, ai do prostituto, ai do droga, ai da todo mundo. Quando ele entrou no templo, ele disse também: ai de mim, estava escondendo mais ai de mim também, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Glória a Deus. Ele reconheceu. Sabe o que Deus faz? Está impedindo o teu ministério de crescer. É o que lábios impuros tira do altar uma brasa que é segurada por Matenais, por um serafim. Serafim é ser esfogueado. O ser esfogueado está pegando brasa viva com um Matenais. Por que não pega com a mão? Não é ser de fogo? Porque a brasa do altar é diferente do fogo do serafim. Glória a Deus. O Aleluia. fogo dos serafins pode destruir uma cidade, mas o fogo daquele altar purifica uma cidade para ver que pecadores. Quem crê? Tocou os lábios dele, e a palavra daquele serafim é: esse, isso te tocou. Tua iniquidade foi perdoada e teu pecado foi purificado. Aleluia. Glória a Deus. Uzias, quando se depara para se dar a Deus, Isaías, quando se depara, se arrepende, reconhece o erro, mesma coisa do pecador da cruz, ladrão da cruz, reconhece o erro e Deus dá a oportunidade de recomeçar, fazer diferente. E a palavra do capítulo 6, no capítulo 6, e a história de Isaías, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Você lê a palavra no capítulo 6, 66 foi o livro de Isaías, então ele ia falar em 10% da sua história, da sua caminhada, da sua trajetória de vida. Aí sabe o que acontece? Quem fala no capítulo 6, jamais no capítulo 66, Isaías ia dizer: eu vi novos céus e nova terra. Se fala no capítulo 6, como que alguém vai conseguir ver novos céus e nova terra no capítulo 66? Para ver novos céus e nova terra é preciso não desistir. É preciso não retroceder. E aqui, a Bíblia vai dizer que os dias quando se depara com a Santa Deus, sabe o que ele faz? Ele se enfurece. Porque quando ele se enfurece para cima do sacerdote, ele veio na língua do sacerdote a palavra escrita: santidade ao Senhor. 80 sacerdotes para proteger o templo, dizendo para Uzias mais ou menos isso: Uzias, tu é rei, mas dentro do templo o rei não oferece sacrifício, porque o templo Deus deu sacerdote para isso fazer. Não vem queimar incenso a Deus estranho, nem vem oferecer a Deus fogo estranho, não, porque Deus não vai receber, não. Sabe o que esse sacerdote está dizendo? Deus tem princípio, Deus não vai quebrar, porque é o rei que está na cidade. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele se enfurece para cima do sacerdote, e ele vem na amigo do sacerdote para você entregar ao Senhor, na testa dele uma lepra se impregna. Fica leproso, sai de lá de dentro, envergonhado. E sabe como é que este homem que deu uma história no início aos 16 anos, tomou a cidade e não teve que mover-se um pau contra ele? Vai ter agora o epígrafe no seu túmulo dizendo assim: morreu Uzias leproso. Sabe por quê? Porque não reconheceu o seu erro e não se arrependeu ao Senhor. Não adianta você querer viver uma vida da forma que você quer viver, ou eu querer viver uma vida da forma que eu quero viver. E quando eu estiver levando trombada, quando eu estiver levando os bloqueios de Deus, eu querer reclamar e dizer que a culpa é de Deus. Não adianta. Deus não vai se locomover com isso. Deus não vai se encosta diante disso. Quer mover o coração dele, é fazer o certo. Glória a Deus. Davi, ele vai levando a arca, porém em carro novo, como os filisteus fizeram. No meio do caminho, o boi tropeça num lugar que não tem pedra. Quando o boi tropeça nele na mão, lá vai um homem colocar a mão. Quando coloca a mão lá e usar, quando coloca a mão, abre a ruptura dele, eles morrem. Davi se pergunta: como é que deve levar a arca? Davi volta para Jerusalém. Quando ele aprende como é que deve levar a arca, aí ele volta novamente. Aí ele coloca sacerdote para carregar a arca. Aí ele vamos agora para os princípios. Qual é o princípio? Sacerdote conduzindo a arca, 6 passos, adora 7º passo. 6 passos, adora 7º passo. Ou seja, adoração e sacrifício. Aí é princípio de Deus. Não adianta colocar carro novo, não, que Deus não vai manifestar a sua glória, não.
não, tudo bem, vai levar a arca, deixa ele de todo jeito mesmo. Vamos continuar, né? O Moisés morreu, porque quer levar a arca da forma errada. Deus não, que vale para Deus é a intenção. Quem disse isso para você aí? Mas uma palavra que é doutrina de demônio, mano. Que vale para Deus é a intenção. Isso é doutrina de demônio, viu? Que vale para Deus é a intenção, não. Que vale para Deus é fazer do jeito que Deus vai fazer. Eu vou dar um jeito para resolver dessa forma aqui, porque aí Deus está vendo a minha intenção. Quem disse? Se não for da forma que Deus mandou. O problema é que tem muita gente que fazer igual Saúl e ateu e cego. Estou trazendo um moço para sacrificar, estou trazendo um rei vivo. Deus mandou matar todo mundo, mas eu vou levar para sacrificar, Deus vai entender. Aí quando Deus chega, lá vai Samuel. Fizeste o que Deus mandou? Fiz, também fiz. Por que eu estou ouvindo um rugido de animais? E não, é isso. Eu fiz o que Deus mandou, porém, eu deixei os animais gordos vivos para sacrificar o Senhor. Sabe qual é a resposta de Samuel? Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Por causa da desobediência de Adão, teve que vir o sacrifício do Filho de Deus. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Era melhor ter obedecido que não precisaria do sacrifício, mas pela desobediência humana, Jesus se sacrifica como cordeiro imaculado, como cordeiro sem mancha, como cordeiro sem defeito, o justo pelo ser justo, e ainda mais por mais que ele fez por nós não reconhecemos, ficamos picudos quando ele reclama, ficamos compudos quando a consequência do pecado vem. Se coloca de pé. Glória a Deus. Jesus prefere corrigir eu e você hoje, para não nos perder amanhã. Glória a Deus. E eu ouvi isso aqui no louvor, não sei se foi essa de louvado, eu não lembro. Que Deus ele prefere te ver perder coisas do que perder você. Vocês foi sábio que eu vou seguir, vocês foram as crianças. Foi sábio? Deus prefere você perder coisa. Aí quando ele fica reclamando, perdi isso, e Deus diz assim: deixa tu ficar triste, porque o que eu queria era a tua alma e Deus não deixou. Deus é tão bom que ele poupou tua alma do inferno hoje, porque eu queria levar. E trabalhando para vocês dizendo isso. E o ser humano preocupado com coisas materiais. Agradeça a Deus pelo que ele fez por você. Porque eu todos os dias olho para o céu e digo assim: Deus me deu o que eu não merecia, o que eu merecia não me deu. Glória a Deus. O que eu merecia, o desprezo dele, o que eu merecia era um nome bem lindo da parte dele, assim: eu não quero você comigo. Porque muitas vezes eu rejeitei ele. Porque muitas vezes eu disse não para ele. Mas o que eu não merecia, ele me deu, Marquinhos. O que é que eu não merecia? O amor dele. Deus me amou sem eu amá-lo. Se escandalize não, ele me amou sem eu amá-lo. Quando às vezes chega a pessoa de acordo, vamos para a igreja, você passa de tarde, quando procurava, eu não estava mais. Marquinhos, isso tinha muita roupa perdida aqui em casa. Na época que o Marquinhos fazia parte da aniversário, ele disse: eu vinha para cá com um grupo de jovens, que é uma coisa linda. Eles vão para a igreja hoje, eu vou, Marquinhos. Hoje vai ser fogo, bora. Marquinhos chegar aqui em casa, cadê eu? Escondido em algum lugar por aí. Que a gente não merecia Deus, irmão. Foi uma boa misericórdia abundante. Tem essa palavra como algo ruim da parte de Deus para a sua vida, não. Porque Deus corrige, Deus disciplina aquele que Ele ama. Glória a Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu ouvi muitas das vezes as palavras duras que eram pregadas no altar. Nunca fui a um culto e nunca vou a um culto para ouvir o que eu quero. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus, nesse momento, eu quero te apresentar a tua igreja, eu quero te apresentar o teu povo, Senhor, a qual me incluo, meu Deus, pedindo ao Senhor a tua misericórdia sobre a nossa vida, a tua bondade, a tua graça. Perdoa as nossas falhas, Deus, perdoa as nossas debilidades, ó Pai, porque nós reconhecemos que somos frágeis, que somos pecadores, ó Pai, que transgredimos os teus mandamentos, transgredimos as tuas leis, os teus princípios. Senhor, nós pedimos a tua misericórdia. A tua palavra nos diz e nos garante que por causa de um homem chamado Adão,
E quando a gente olha para isso e dizemos, a injustiça de Deus, o Senhor aponta para o teu filho Jesus e diz, mas também, por causa de Jesus, o Filho de Deus, o segundo Adão, quem olha para ele, se por causa do primeiro Adão todos nós se tornamos transgressores, por causa de Jesus Cristo, todos nós se tornamos justificados. Aleluia, glória a Deus. E aonde abundou o pecado, superabunda a tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua mão estendida. Nos socorre, Deus. Ajuda a tua igreja a permanecer firme, porque o tempo do fim está próximo, Senhor. Nós ainda estamos vivenciando o princípio de dores, ó Pai, guerras, rumores de guerra, tem morte em vários lugares, pai matando filho matando pai. O Senhor diz, e não é para a gente ficar passado com isso, não é para se surpreender com isso, porque coisas piores que isso vai acontecer. Nós temos que estar vigilando e sóbrio, acreditando que o Senhor virá buscar a tua igreja, o teu povo, e nós temos que estar em vigilância total, aguardando a tua volta, para quando a última trombeta tocar, nós estivermos com o Senhor, nós podemos se encontrar com o Senhor. Por isso, Pai, nesta noite nós queremos glorificar o teu nome e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Toda a igreja que veio concorda diz amém. Com a cabeça, estira tua mão, forma desse dedo. Domingo queremos culto da família, culto, louvor e adoração. Acredito, o pastor Nivaldo falou para mim que domingo estará conosco aqui. Eu acredito que ele poderá chegar para compensar a terça-feira que ele não pode vir. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar para Deus. Assim concedeu o céu dele chegar aqui. Ele vai fazer o culto lá no sábado, que é amanhã, que é aniversário dele. Aí no domingo ele vai estar livre para poder vir para cá. Deus conceda graça a ele poder chegar até aqui e nos transmitir a palavra do domingo. Amém? Se assim Deus permitir. Amém? Curva a sua cabeça. Terça-feira teremos a campanha, porque o presbítero Bismarck vai até confirmar com ele. Para terça-feira agora que vem, na nossa campanha, e a causa dos impossíveis, eu creio que você vai fazer coisa grande. Curva a sua cabeça, Deus sobre o receber, que a graça do nome de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouso sobre toda a igreja de Cristo, para a nossa terra do grande vivo. Diz, dê um dado de glória, uma salva de palmas, Pai, seu irmão, até domingo em nome de Jesus. E amanhã, quem for ficar para o evangelismo amanhã, de 2 horas da tarde, o pessoal está chegando aqui, viu? Quem for vir, 2 horas